Você está assistindo o programa Direito em Pauta e o tema abordado hoje é a decisão do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a união estável de pessoas do mesmo sexo. E o convidado do programa é Sander Cimagro, vereador e advogado. Sander, nessa questão do movimento gay no Brasil hoje está muito atuante, conquistando direitos. Tem-se ideia da quantidade, do número de casais homossexuais no país? É outro avanço conquistado pela visibilidade do movimento homossexual organizado no Brasil. O IBGE, pela primeira vez no último censo, no censo de 2010, passou a contabilizar, a recensear esses casais. Então, para nós do movimento foi uma grande surpresa, porque a invisibilidade destes casais ainda era um problema para nós. Quando você, por exemplo, quando o recenseador chega na sua casa, ainda tem o problema do preconceito do próprio recenseador e também do preconceito do próprio casal que não quer deixar claro para não ter problema de condomínio, de vizinhança, porque o preconceito ainda é uma realidade no país. Mesmo assim, 60 mil, mais de 60 mil, pouco mais de 60 mil casais homossexuais foram contabilizados no país. Isso é um avanço. Quando você passa de uma incógnita para um número expressivo de 60 mil casais, dentro de uma realidade ainda heteronormativa, você consegue perceber que esse movimento, quando mostra a cara, dá resultado. A visibilidade, nós estamos tirando, por exemplo, da marginalidade para a visibilidade de mais de 120 mil pessoas que se declararam homossexuais e em relação de união estável. Essa questão de dados também pode futuramente gerar políticas públicas, né? Com certeza, com certeza. E nessa questão, como surgiu esta semana passada, né, essa decisão do Supremo, em comparação com outros países, como está a legislação brasileira? De que forma assim, podemos citar alguns países, de que forma é essa diferença? Américo, nós demos, com essa decisão do STF, mais um passo rumo à liberdade de expressão, à liberdade sexual. Nós demos mais um passo para que o país ele entre no rol dos países de primeiro mundo, por exemplo. As diferenças são muitas. Nós temos, por exemplo, a vizinha Argentina, que reconhece o casamento civil. Mas nós temos, por exemplo, do outro lado, na Uganda, a pena de morte para homossexuais. Então, isso é uma gama de diferenças quando, por exemplo, o Brasil está caminhando a passos muito lentos, mas está caminhando, do que outros países que ainda há pena de morte. Também de outros países do primeiro mundo, por exemplo, que isso já é antigo. Mas a gente não pode reclamar, é um avanço e eu dou graças sempre a isso à população brasileira, ao brasileiro e à brasileira que tolera essa diferença. Eu dou graças a esses avanços para os brasileiros que realmente se livraram do ranço do conservadorismo, diferente às vezes do nosso legislativo, diferente às vezes do nosso judiciário. Nós estamos à frente, não em legislação, mas em população, em cabeça, em mente da população. Certo. Hoje você chegou a citar a questão do legislativo. Existem projetos de leis tramitando no Congresso a respeito dos direitos dos homossexuais? Sim, existem muitos projetos de lei tramitando, não só no Congresso Nacional, mas nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, como, por exemplo, punir a discriminação em âmbito do servidor público municipal, como nós temos em Alfenas, do servidor público estadual, como nós temos em Minas Gerais, quando diversas câmaras reconhecem, por exemplo, o dia 17 de maio como o dia de luta contra a homofobia, diversas assembleias, mas no Congresso Nacional especificamente, existe uma legislação, uma proposta de lei agora do deputado Jean Willis, que é o único gay assumido do Congresso, de realmente reconhecer o casamento civil. Mas a maior demanda nesse momento do movimento, Américo, é um projeto que está caminhando desde 2006, que é o PLC 122, que criminaliza a homofobia. Esse é o nosso ponto fraco, essa é a nossa bandeira de luta. Inclusive agora, dia 18 de maio, nós vamos estar em Brasília numa marcha nacional contra a homofobia, porque infelizmente ainda morre um homossexual a cada 48 horas no Brasil pelo simples fato de ser homossexual.
A gente tem visto aí o noticiário na Avenida Paulista, espancamentos. Acabamos de assistir agora uma morte de uma travesti na vizinha cidade de Campos Gerais, com 31 facadas. Esse caso específico da nossa vizinha cidade de Campos Gerais, por exemplo, o cara foi lá e tirou a vida de uma travesti com 31 facadas, a decepou, por exemplo. Esse caso, ele tinha que ter a agravante do crime de homofobia. É um crime de ódio, é um crime de intolerância, e isso o Brasil não pode mais suportar. O mesmo Brasil que reconhece a união estável, o mesmo Brasil que o SUS garante a cirurgia transexualizadora, o mesmo Brasil que o Ministério da Saúde garante a possibilidade do nome social das travestis, ele não pode aceitar mais crimes de ódio, crimes de intolerância. Você acha que o Congresso ele vai discutir esse tema ou vai ficar se arrastando, como a gente vê? Ele está se arrastando, mas, por exemplo, nós temos muitos aliados no Congresso Nacional. Agora, por exemplo, a Marta Suplicy, que voltou para o Senado, é uma senadora que fala a nossa língua. Ela defende o nosso movimento, ela defende o PLC 122, inclusive é um PLC que ela conseguiu ressuscitar, agora, logo que tomou posse. Nós temos aliados e a nossa voz, por mínima que seja no Congresso Nacional, frente às outras vozes das bancadas evangélicas, dos religiosos fundamentalistas, a nossa voz ela ecoa, ela é ouvida. Então, onde há uma voz, há uma esperança. Nós realmente, está demorando a discussão, mas ela vai acontecer e vai vir da mesma forma que veio a decisão do STF. Você, como militante, agora como vereador, como você analisa essa questão? Como é que você vê agora vai ser os direitos dos homossexuais? De que forma isso vai crescer ou se vai ter algum bloqueio, alguma coisa nesse caminho? Não vai, porque você percebe que de 2 anos para cá as coisas têm mudado muito e muito rápido. A gente consegue ver, por exemplo, eu vou citar o exemplo da última declaração de imposto de renda, foi a primeira que a Receita Federal aceitou o parceiro homossexual. Eu vou te falar da Caixa Federal, eu vou te falar de algum plano de saúde que aceita, eu vou te falar agora da decisão do STF, eu vou te falar da eleição, por exemplo, de um deputado gay, que é o Jean Willis, de um vereador gay, que sou eu. Tudo isso mostra que o nosso movimento tem grandes conquistas, falta muito para se conquistar, mas nós somos visíveis, nós estamos conquistando e não vai parar por aí. Nós vamos chegar de fato num país democrático de direito, num país cidadão, num país que realmente cumpra a sua Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. E agora, mudando um pouquinho, como cidadão, o que você espera a partir de agora? Ser muito feliz. Inclusive, eu vou te fazer um manifesto particular meu. Na hora da decisão, acho que você está acompanhando meu Facebook, eu estava de frente ao meu computador, aquilo parecia que foi que alguém abriu uma jaula e eu saí daquela jaula que estava preso esse tempo todo. Eu estou muito feliz com a decisão, eu me sinto mais alfenense, mais mineiro, mais brasileiro, eu me sinto mais cidadão. Eu me sinto agora um cidadão pleno de direito, eu me sinto um cidadão igual a outro cidadão. Porque até então eu era aquele cidadão de dever, de ter que votar, de ter que pagar IPVA, de ter que pagar IPTU, de ter que pagar meus impostos. Agora não, agora eu estou sendo cidadão de direitos também, eu também tenho meu direito. E assim, estou caminhando, por exemplo, para muito próximo registrar a minha parceria, a minha união estável com o meu companheiro, que é um grande sonho, um grande desejo. Quem sabe adotar uma criança, eu tenho condições para isso, eu tenho um salário bom para isso, uma estrutura física para isso, uma estrutura emocional para isso, social para isso. Por que não adotar uma criança, tirar uma criança de um abrigo, por exemplo, e dar para essa criança uma felicidade, uma vida, um futuro bacana? Eu estou muito contente enquanto cidadão. Como eu acabei de te falar, para deixar bem claro, estou me sentindo muito mais alfenense, muito mais mineiro e muito mais brasileiro. Mais uma vez, só tenho a agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade de mostrar para a população alfenense que está nos assistindo desse avanço que é a nossa luta, que eu comparo, por exemplo, com a luta das mulheres, que século passado não tinha direito a voto, não era igual ao homem. Hoje a mulher conquistou muita coisa, mas teve que queimar muito sutiã, teve que morrer muita mulher, teve que apanhar muito. E isso para mim é uma vitória muito grande. Estou sempre à disposição da TVE, que para mim tem dado um exemplo de cidadania, quando coloca na sua pauta esse assunto de suma importância, não só para nós homossexuais, para a sociedade em geral.
Se você quiser, pode deixar um telefone de contato, um endereço eletrônico e se alguém tiver alguma pergunta, pode, né, direcionar você. Eu vou deixar o endereço eletrônico, inclusive, do MGA, que é a ONG que eu fundei em Alfenas, e que está apta a orientar as pessoas em relação à união estável, inclusive aos cartórios, aos advogados, aos próprios parceiros homossexuais. O e-mail da ONG é mga@mga.org.br. Pode ser, inclusive, e-mails anônimos. Se for para tirar dúvida, nós estamos lá para isso. O telefone, vou deixar também, é o 3291-6253. Mais uma vez, obrigado. Obrigado vocês. E o programa Direito em Pauta fica por aqui. Mas você pode participar através da nossa página na internet, www.tvaufenas.com.br ou através do telefone 35 3299 3880. Até o próximo programa.